Olá você! Eu sou Sofia Mendonça e hoje, aqui no Mundo Autista, nós vamos falar sobre traços de autismo em pais e mães de autistas e o porquê que esse tema é tão relevante e tão atual nas discussões sobre o autismo. Quando eu fui diagnosticada, em 2008, eu tinha 11 anos de idade, minha mãe, de primeiro, percebeu muitas características que eram muito próximas a mim e que até atrasaram, de certa forma, o meu diagnóstico, porque ela via como se fosse, e não só ela, mas a família como um todo, como se isso fosse algo comum para crianças da idade, porque ela também era assim. Uma certa dificuldade de interagir socialmente com pares da mesma idade, mas assim, quando estava com adulto também era falava igual como na chuva, né? Tô parecendo eu mesma. E outra característica também muito comum era o fato de que as crises, as desregulações muito fortes de humor, uma ansiedade maior, um certo descontrole quando aquilo saía do previsível, se alguém mexesse nas bonecas, a gente era assim. Então, hoje, muitos anos depois, minha mãe veio a ter o diagnóstico de espectro autista também. Isso é muito comum, naquela época um pouco menos, mas que foi se tornando cada vez mais usual à medida que a gente entende de autismo em adultos, pela demanda dos próprios pais e mães de autistas que acabam sendo diagnosticados. Sim, muitos pais e mães de autistas têm traços fortes de autismo e muitos deles vão configurar como um diagnóstico mesmo, tanto no sentido de qualitativo, ou seja, de terem todas aquelas características numa intensidade forte de diagnóstico, a questão da comunicação social, do comportamento, a questão sensorial também. Mas essas pessoas, esses pais e mães, podem ter algo também chamado fenótipo ampliado do autismo, que foi tema de um vídeo relativamente recente, do ano passado, que eu e minha mãe fizemos, chamado O que é o fenótipo ampliado do autismo, aqui no canal. E esse vídeo, ele aborda principalmente, a gente até cita o exemplo da minha avó, que é uma pessoa que tem esse diagnóstico, ela esbarra no tema, mas talvez ela não chegue lá. Eu tenho cá minhas dúvidas. Mas enfim, esse diagnóstico de fenótipo ampliado do autismo são pessoas, pais e mães de autistas, correspondem a mais ou menos 30%, de 12 a 30% dessa população de pais e mães de autistas, e eles têm em algum grau maior do que as pessoas neurotípicas esse modus operandi de ser autista. O fenótipo ampliado do autismo ele é um conceito controverso, para muitos é um capacitismo e que na verdade são pessoas autistas que têm estratégias melhores para se adaptar socialmente. Ao mesmo tempo, ele revela esse conceito, a relação entre ambiente e genética, né, que é muito forte no autismo, essa questão genética. Mas o que diferencia de uma pessoa ter um diagnóstico de TEA ou de fenótipo ampliado do autismo é justamente o grau do prejuízo funcional que aquela pessoa tem na vida por ser daquele jeito. Muita gente pode ser rígida, sistemática, pode ser até tímida ou muito inconveniente, e na interação isso não traz grandes prejuízos. Ela consegue viver em sociedade de um jeito compensatório, ou seja, ela, por meio de alternativas, ela não tem muito impacto aquilo na vida dela. Isso foi a melhor maneira que eu encontrei para entender o fenótipo ampliado do autismo. Mas quando uma pessoa tem diagnóstico de TEA, transtorno do espectro autista, nesse caso, a pessoa ela já tem essas mesmas características em um volume maior, né, melhor dizendo, e numa intensidade também mais profunda que gera, então, na interação com o ambiente, um certo dissabor na vida dela. Não por ser algo negativo em si, mas porque o ambiente não está preparado para lidar com essa característica da forma como ela se apresenta. Então, mamãe, papai, se você se identifica com os relatos da Selma, né, minha mãe que
vive aqui no mundo autista falando sobre diagnóstico em mulheres, diagnóstico em adultos, pode ser que você seja autista sim, mas também pode ser que você tenha essa predisposição chamada fenótipo ampliado do autismo. O que eu recomendo nesse caso é sempre o espírito de procura por um bom profissional que entenda a nuance e que saiba te explicar por que você é neurotípico, por que você é fenótipo ampliado, por que você é autista ou por que você não é. Por quê? Quando o profissional explica aquilo tem lógica na nossa cabeça, a gente entende muita coisa da nossa vida. Mas se o profissional fala assim, mas você olha no olho, você casou, você isso, você aquilo, pula fora, tá bom? É isso, pessoal. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!